Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, que a luz divina que está em nós desenvolva-se ao longo dos tempos e do aprendizado do Evangelho de Jesus. Nossas reflexões serão em torno dos benefícios da importância do culto do Evangelho no lar. Trouxemos uma mensagem, um trecho de uma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal. E a nossa irmã Amélia Rodrigues nos diz o seguinte, que repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade imediata. Jesus e sua mensagem de amor e de luz sempre se fez necessários em nossa vida de espíritos neste grande educandário chamado planeta Terra, em todos os dias da nossa vida. E nos dias de turbulência, com certeza, se faz ainda mais necessário a importância da compreensão dos benefícios, das finalidades do Evangelho no lar. Por isso resolvemos fazer conversações em torno desse tema tão importante na vida de todos nós cristãos que seguimos Jesus hoje através do cristianismo redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. Então vejamos, como se deu o primeiro culto cristão no lar? Conta-nos o Espírito Neio Lúcio, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. Em um dos seus capítulos ele nos conta que Jesus, estando reunido em casa de Simão Pedro, como fazia habitualmente, a família de Pedro, os discípulos, os apóstolos, o povo de um modo geral que o seguia, instalava a noite na casa de Pedro também, para ouvir os comentários do Mestre, para tirar dúvidas, ouvir as perguntas que todos dirigiam ao Mestre, e ele amorosamente sempre teve a pretensão de iluminar, de instruir, com amor, com dedicação, a todos que o seguiam naqueles dias e todos nós que estamos na Terra nos dias atuais. Então, Neio Lúcio nos conta que, neste grande livro, que o título é bem sugestivo, né? Jesus no Lar, que certa noite Jesus pergunta a Pedro qual o objetivo principal da tua casa, e ele diz, abrigar a todos que aqui venham ouvir a tua mensagem. E a mesa da sua casa, abriga o pão material, não é verdade? Ele diz, sim, mestre. Aqui nós fazemos as nossas refeições, alimentamos o corpo. E o mestre sugere, que tal, Pedro, se nós instalássemos aqui uma alimentação espiritual, a alimentação que é para sempre, é para a eternidade, para todos. E Pedro diz, mestre, seja feita segundo a tua vontade. Sinta-se à vontade para em torno de nós, com todos nós que aqui nos encontramos, oferecer o que o Senhor veio nos trazer de melhor para a nossa condução espiritual. E conta-nos, Neio Lúcio, que Jesus, tomando os manuscritos antigos da lei, os desenrola, os pergaminhos e coloca sobre a mesa de Pedro, para que pudessem conversar em torno da lei divina, que ele mesmo disse que não veio destruir, mas veio dar prosseguimento, veio trazer esclarecimento, veio vivenciar e nos auxiliar também como espíritos em processo de evolução, a entender as leis divinas que estão escritas em nossa própria consciência, como nos dizem os espíritos na codificação. Então, deu-se a instalação do primeiro culto cristão no lar. E chama-nos a atenção, os orientadores espirituais, que o culto do Evangelho aconteceu no lar, em primeiro plano, acontece nos lares, para que os lares se tornem faróis
que vão iluminar a sociedade, iluminar a humanidade. E o ser humano, o espírito que está no lar, no seio da família iluminado, ele passa a fazer parte da sociedade, levando a maior mensagem que nós, os cristãos, dispomos para seguir e para evoluir. Quem é Ney Lúcio? Esse espírito que se intitula Ney Lúcio na psicografia, de Chico Xavier. É a mesma personalidade de Cinério Lúcius, do romance 50 anos depois. E tem também um outro personagem lá no livro Renúncia, chamado Jacques. Então é um espírito que já vem na caminhada com Jesus ao longo dos tempos e conhece muito bem o objetivo do Mestre na Terra. Então trouxe para nós esse grande manancial de luz para acompanhar a todos nós que fazemos o culto do Evangelho no lar. São 50 capítulos com encontros de Jesus, encontros emocionantes, esclarecimentos para a vida toda. Mas o que é o Evangelho no lar? Como nos orientam os benfeitores sobre a prática do culto do Evangelho no lar? O Evangelho no lar é uma reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa o que? A nossa reflexão sobre a nossa conduta diária e a adequação de nossos atos dentro dos princípios do Evangelho. Para que nós, que somos seguidores, que estudamos a doutrina, que é o próprio cristianismo redivivo, tenhamos o hábito, a prática de refletir sobre os ensinamentos, esforçarmos-nos para nos colocar na prática no nosso dia a dia. Então é a reunião dos integrantes da família, onde se estudam esses ensinamentos com base no Evangelho, que está mais claro nos dias de hoje, através da luz que os espíritos codificadores, juntamente com Kardec, vieram nos trazer acerca da doutrina espírita e das parábolas dos ensinamentos de Jesus. É a família reunida em torno dessa grande luz. Mas se a família inteira não tiver a disponibilidade, da vontade, do querer de participar deste culto, ele pode acontecer, sim, daqueles membros que têm interesse em fazer, buscando o significado, a importância, a utilidade, não só para o lar, mas para a sociedade como um todo, para a rua onde o lar está sendo executado, para a cidade, para o estado, enfim. Consegue-se alcançar a humanidade inteira, porque essa luz só pode ser Jesus, como diz uma música popular. E essa luz ilumina consciências, auxilia-nos no despertar para a realidade da vida. De modo que o Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica, é uma reunião apenas de estudos, de oração, de vibração, de esclarecimento, de tirar dúvidas, de se impregnar das energias do Mestre. Por recomendação do plano espiritual maior, não se deve realizar sessões de desenvolvimento mediúnico ou desobsessão no ambiente familiar ou intercâmbios mediúnicos normalmente. Com isso, não deseja-se dizer que de quando em vez, se tem algum médium ostensivo presente à reunião, algum orientador pode trazer uma mensagem, uma prece, uma condução, mas que isso não se torne um hábito, porque as finalidades são outras, né? Para o estudo do Evangelho e a prática do Evangelho no lar, nos auxiliando assim, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Finalidades. Listamos aqui algumas finalidades do culto do Evangelho no lar, em casa. Estudar o Evangelho de Jesus, possibilitando compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Nós sabemos que estamos na grande escola educandária Planeta Terra, sob a orientação desse mestre, irmão, por excelência, que é Jesus, da cidade de Nazaré. Então, estudando os ensinamentos do Evangelho, nós passamos a compreender, e nós só colocamos em prática aquilo que nós realmente compreendemos. E a partir daí estaremos aprimorando
a nossa conduta moral perante nós, perante a sociedade, perante os outros, estaremos evoluindo espiritualmente em todos os sentidos falando. Criar em todos os lares, no seio de todas as famílias, o hábito de se reunir para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. O sentimento de fraternidade é o único sentimento que nos liga e nos ligará para sempre, que somos todos criaturas da causa inteligente do universo, que nós chamamos Deus. Então, criar em todos os lares esse hábito de nos sentirmos irmanados, tanto no ambiente físico, material, no corpo físico, na consanguinidade, como principalmente na identidade espiritual, pela criação. Centelhas de Deus em processo de evolução, unidos neste momento pelos laços da consanguinidade para o aprimoramento da convivência sadia e saudável. Então, o sentimento de fraternidade vai aflorando pelo momento de paz que nós precisamos. A mensagem de Dona Amélia nos fala que é necessário e urgente retornarmos à mensagem de Jesus pelos momentos que vivemos no planeta, em todas as horas, em todos os dias, em todas as semanas, e trazer Jesus para o lar é uma oportunidade imperdível. Paz que o Evangelho proporciona no seio da família, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada sobre a orientação da conduta moral do Evangelho. Então, cada membro estará buscando conviver de forma mais sadia, mais equilibrada, mais tranquila, contribuindo assim para a família universal também, da qual todos nós fazemos parte. Tem finalidade também de higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Olha que maravilha, os nossos irmãos espirituais, nossos mentores. Toda a família é composta de membros que estão encarnados e membros que estão desencarnados. E existem membros desencarnados que são nossos orientadores, nossos mentores, que têm a conduta moral já elevada, já desenvolvida, um conhecimento intelectual também, para nos conduzir, nos orientar, auxiliaram na nossa programação reencarnatória. Então, nesse momento do Evangelho no Lar, eles nos influenciam, eles se acercam, eles são convidados, eles são atraídos por essa candeia acesa sobre a mesa para iluminar a todos, tanto encarnados como desencarnados e todos aqueles que desejem participar conosco. Facilitar no lar e fora dele, atenção, o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Ora, se nós criamos o hábito de manter a luz acesa do Evangelho em casa, nós criaremos esse hábito em qualquer lugar que nós estejamos. Por isso que eles dizem facilitar no lar e fora dele, o que? O amparo necessário para as dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades fazem parte da programação reencarnatória, fazem parte da vida para que haja crescimento espiritual. Mas tem que nos auxiliar. Então, os princípios da vigilância e da oração estarão sempre presentes, estejamos nós, espíritos encarnados, onde estivermos. E com certeza teremos o amparo, a proteção, o auxílio necessário quando os benfeitores espirituais sintonizam conosco através da prece. Tem o objetivo também de elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, todos nós, contribuindo com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Que maravilha! Eleva o padrão vibratório de todos nós, porque dedicamos alguns minutos da nossa existência a cultivar o Evangelho no seio da família, a cultivar o Evangelho dentro de nós, e com isso nós estamos contribuindo
com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido. Pelo exemplo, pela nossa forma de vivenciar as situações do dia a dia, nos meios sociais onde nós fazemos parte. Então vamos exemplificar, vamos mostrar que tem um sentido, que está compreendido em qualquer ambiente, principalmente no núcleo familiar, que é o cadinho depurador de todos nós, onde estamos reunidos com espíritos aos quais precisamos conviver para que haja aprimoramento em todos nós. Esse é o objetivo da nossa existência e a nossa principal tarefa é justamente cuidar de nós espiritualmente. Então, benefícios inúmeros, vários. Como fazer? Muitas pessoas nos perguntam logo, como é que faz o Evangelho? Não é preciso realmente saber como fazer para estarmos direcionando da melhor forma possível, colhendo os proveitos da melhor forma possível também. Eles nos orientam, os trabalhadores espirituais desencarnados, que nós escolhamos na semana um dia e um horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Seja um dia da semana em comum acordo, um horário, onde todos estejam livres de outras ocupações, que desejam participar possam estar juntos, reunidos com esse objetivo. Fundamental. Por que esse dia e esse horário? Para que nós fixemos perante nossos orientadores espirituais que aquela família está se dedicando ao culto do Evangelho no lar, em determinado dia da semana, em determinado horário. E aí nós vamos poder contar com o concurso, com o auxílio deles, que amorosamente se colocam à disposição para a manutenção do Evangelho nos lares. Em nome de Jesus de Nazaré, que é o modelo e guia da humanidade na Terra. As crianças também podem fazer parte da reunião. Existem obras específicas para que as crianças possam acompanhar. Já é a evangelização infantil no lar, que é aí que começa, é no berço, que devem ser dadas as primeiras orientações espirituais, para que aquele ser que está chegando em roupagem nova, com candura, possa começar a educar-se espiritualmente, percebendo-se também espírito imortal. Obras infantis psicografadas por Chico. Tem obras que podem ser utilizadas para desenhos, para pintura. E com esse fazer, as crianças estão aprendendo, tendo compromisso, se disciplinando, para compreenderem também a aplicação do Evangelho de Jesus na vida diária. Pode ocorrer a presença de visitantes, não podem? Nesse dia, alguns parentes que vieram de fora ou algum amigo que nos visita, eles podem ser convidados a participar. Convidado amorosamente, não necessariamente forçado, porque nada forçado vai surtir o efeito desejado. E podem dizer sim, podem dizer não. Vão perguntar o que é. Nós vamos esclarecer o que é o Evangelho no lar. Então nós já vamos saber como orientá-los para dizer do que se trata e eles amorosamente podem participar, se não tiverem nada contra, participarão, vão perceber, vão sentir e depois vão comentar a sua experiência. Há a possibilidade de a reunião do culto do Evangelho no lar ser realizada por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo. Como disse no início, se a família tem vários membros e todos os membros não desejam participar, o que fazer? Geralmente as pessoas nos perguntam também. Faça sozinho, porque em verdade ninguém está sozinho. O roteiro é o mesmo. Escolha o dia da semana, um local apropriado, onde possa haver uma harmonia, um silêncio, um respeito. E faça também como se todos estivessem presentes. Porque, em verdade, quando um só está diante do culto do Evangelho no lar, todos estão sendo beneficiados. Não somente a família entre as quatro paredes, mas a vizinhança inteira. E os amigos do plano espiritual, desencarnados, têm como elevar essas vibrações e essas energias para outros que estejam necessitando, próximos
ou não, a depender da situação de cada um. Então é importante acender o farol, acender a candeia e mantê-la acesa com o óleo da boa vontade, da perseverança, da disciplina, do amor, que com certeza seremos amparados cada vez mais. Então, para fazer o culto do Evangelho no Lar, esta reunião familiar, tanto com familiares encarnados e desencarnados, inicia-se geralmente com uma prece de abertura, que deverá ser seguida mentalmente por todos. Logo após, pode ser lida uma passagem de um livro de mensagens. Ou seja, de preferência uma mensagem espontânea, deixar o coração falar. Conectar o pensamento. Já sabemos quais são os objetivos desta reunião. Então, elevando o pensamento, uma prece que vem do íntimo, uma prece sincera, uma prece cheia de fé, de esperança, nós atrairemos os benfeitores espirituais. E os demais vão acompanhando mentalmente para fortalecer a vibração em torno do mesmo objetivo para todos. E a partir daí, nós unidos, 1 mais 1, seremos muito mais que 2, porque outros estarão também conectados com esse pensamento divino, com essa vontade, com essa fé, com essa esperança. E esse alcance do Evangelho vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Uma leitura de um livro de mensagens rápido, como abertura para a melhor sintonia de todos, de obras que são conhecidas doutrinariamente, de obras que elevam, de obras que falam de otimismo, de esperança, de fé, de obras que têm a mesma conduta moral ensinada pelo Evangelho de Jesus. Então nós estaremos preparando o ambiente para encarnados e desencarnados que iremos participar deste verdadeiro banquete espiritual. Será lido um breve trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que deverá ser comentado por aqueles que o desejarem, para melhor compreensão dos ensinamentos que estão ali contidos. O Evangelho segundo o Espiritismo pode ser aberto chamado acaso, por inspiração, muitas vezes, dos mentores espirituais. Naquele momento, aquela mensagem se faz necessária, como também pode ser realizado continuadamente, desde o início da introdução do Evangelho até os capítulos finais que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos. Então, um dia na semana, nós vamos estudar continuadamente, capítulo por capítulo, item por item, como também podemos abrir ao chamado aleatório, porque seremos envolvidos por energias necessárias para aquele dia e aquele momento. Então, a escolha é livre para o grupo familiar, na orientação que deseje fazê-lo, e manter permanentemente essa chama acesa sobre a casa, sobre a família, e os resultados virão, com certeza, de forma diferenciadas dos comportamentos, das vivências, tanto no lar como fora do lar, como foi dito anteriormente. Uma música instrumental, uma musiquinha suave. Estão vindo no fundo, nós estamos usando aqui uma musiquinha suave, que preenche o ambiente. O volume baixo favorece uma melhor ambientação para a realização do Evangelho. É uma preparação, porque a música funciona como uma grande terapia. A musicoterapia. Então o ambiente fica saturado de energias, de vibrações. Nós sentimos, nós percebemos. Com a chegada dos benfeitores, imaginemos nós, que banquete, sob a orientação do Mestre de Nazaré. Pode-se colocar uma jarra com água filtrada para ser fluidificada durante a reunião, devendo a mesma ser bebida por todos da família logo após o Evangelho ser encerrado. Então, o hábito de colocar a água para ser fluidificada. A água será imantada de medicamentos espirituais que os benfeitores nos trazem do plano espiritual para a saúde, o equilíbrio,
o alimento espiritual no corpo espiritual, que é o perispírito. Então, essa água pode ser fluidificada e distribuída para todos aqueles que desejem tomá-la como um medicamento. Um medicamento que vem dos médicos da espiritualidade e os desencarnados. A água fluidificada é a água normal. Acrescida de quê? De fluidos curadores. Em termos do espiritismo, nós compreendemos por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. E esses fluidos beneficiam o corpo físico, o corpo espiritual. Os centros de força são energizados, que mantêm o equilíbrio, sistema nervoso. Tomamos como medicamento e ele pode permanecer para que seja utilizado por todos os membros da família. No momento seguinte, todos concentram-se em Jesus e acompanham mentalmente as vibrações. Então, é comum fazermos vibrações no culto do Evangelho no lar. Mas o que é vibração? São doações de energia em favor de nossos irmãos através do pensamento. Um membro da família deverá falar, conduzir em voz alta para que todos escutem, acompanhem e mentalizem Jesus. Estaremos assim vibrando no bem, no bom e no belo. E se nós pudéssemos ver a luzinha que parte dos nossos sentimentos, do nosso íntimo em direção aos objetivos deste trabalho, nós ficaríamos surpresos conosco. Porque quando estamos em prece, os nossos centros de força entram em funcionamento, principalmente o centro de força coronário, no alto da nossa cabeça. A chamada rosa de 1000 pétalas entra em funcionamento, captando as energias que vêm dos planos espirituais superiores. Então é o momento da doação. Cada um de nós doando o que temos de melhor. E nós temos o bem dentro de nós. Nós temos a paz em nós. Nós temos o amor, a fraternidade, porque somos criaturas divinas. Então, nesse momento, as energias em favor de todos, em favor dos doentes, da humanidade, em favor daqueles que estão decaídos, em favor daqueles que estão na criminalidade, na violência. Nós vamos acompanhando e os amigos e irmãos do plano espiritual vão fazendo o melhor trabalho, que é a coleta dessas vibrações para harmonizar o ambiente, harmonizar a família e harmonizar a vizinhança, que todos são beneficiados com o culto do Evangelho no lar. E para concluir a reunião, assim como começou com a prece, ela termina também com uma prece de encerramento, uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, pela tarefa que foi executada e pelas bênçãos recebidas, pelas visitas espirituais que nós recebemos neste grande momento do culto do Evangelho no lar. Espíritos de luz que já desenvolveram a sua luz espiritual são atraídos para a manutenção. Nós lembramos que os espíritos que já evoluíram, eles têm como tarefa e missão fazer-se cumprir a lei divina em toda parte. Então, neste momento, nós estaremos ligados diretamente com o Cristo Jesus, que é o nosso irmão, mestre e amigo de todas as horas. Então, vamos agradecer pelas bênçãos recebidas naquele horário. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, pela noite, pela madrugada. Conheço pessoas que fazem o culto do Evangelho em vários horários. Então, cada um vai escolher o seu, o melhor momento, para ter a família reunida em torno desse verdadeiro banquete espiritual. A importância do culto do Evangelho no lar. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Nós sabemos que a família
é o nosso grande laboratório de convivência. Então, quando nós convidamos, implantamos a escola de Jesus em casa, isso vibra entre as 4 paredes materiais e vão além das paredes espirituais, de qual todos nós formamos quando estamos construindo um lar. Porque uma casa, ela é diferente, ela é construída de matéria densa, pesada, tijolo, cimento, cal, areia, telhas. E o lar, ele é construído dos sentimentos que emanam de cada membro do lar, da constelação familiar, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles Espírito, através da psicografia de Divaldo Franco. A constelação familiar, significando dizer que cada membro da família é uma estrela, e cada estrela tem a sua própria luz. E com o Evangelho de Jesus em casa, a nossa luz vai ampliar, e a constelação inteira vai brilhar. Então, a grande importância, os sacrifícios tecem a felicidade comum, porque os sacrifícios serão feitos por todos, com todos e para todos, e a felicidade, o momento de decisão, de tranquilidade, será para todos. A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Então, já que conhecemos a doutrina, estamos estudando a doutrina, conhecemos o Evangelho de Jesus como um grande medicamento terapêutico para a vida espiritual de encarnados e desencarnados, por que não trabalhar por essa implantação, por essa manutenção no nosso próprio lar e no lar daqueles que nos procuram para orientarmos como fazer? Então, Bezerra de Menezes diz que nós trabalhemos por essa implantação, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. Então, reflexionamos para perceber se estamos em condições ou não de auxiliar, de implantar no nosso e nos dos amigos, parentes, pessoas que nos procuram para essa orientação. Com certeza estaremos, porque começamos devagarzinho, engateando, e vamos contar com o concurso dos benfeitores espirituais. A seara depende da sementeira. Então, para que a seara cresça, é preciso semear. E quando semearmos, todos colheremos. E no Evangelho do Lar, colheremos o bem, a paz, a fraternidade, o amor. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte, e se o cultivador teme o serviço, o que é que vai acontecer? A colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e inquietação. Então não podemos deixar de lado o arado, porque a terra está aí para ser cultivada. Senão, não haverá colheita. E aí vem o desengano, a necessidade de estar em paz, de estar em felicidade, de estar tranquilo, de estar harmonizado, acentuando o desânimo e a inquietação. Então vamos semear. Vamos semear porque a hora é essa. Não podemos perder tempo de trazer a maior mensagem que nós já recebemos na Terra, através dele, o mestre, irmão, amigo desse educandário chamado Planeta Terra. É importante, continua Bezerra, que nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos, principalmente no santuário doméstico. Porque todos os homens que estão lá fora, comandando em qualquer lugar, ele saiu de um santuário doméstico. E se esse santuário doméstico estiver com as bases morais do Evangelho de Jesus, a renovação da humanidade se fará mais rapidamente, porque do lar vai sair uma nova conduta moral, novos ensinamentos, disciplina, amor, fraternidade, o cuidado, amar ao próximo como a si mesmo, como ele recomenda. Outros benefícios, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família, é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Potencialidades espirituais.
todos nós as possuímos. E estamos reencarnando justamente para que elas sejam desenvolvidas. Então vamos tomar esse medicamento, as claridades da Boa Nova, o Evangelho é a Boa Nova que Jesus veio ao mundo anunciar. E no tempo da família nós vamos aprimorando todos os valores que estão como semente, como um grão de mostarda no íntimo de cada um de nós. E as experiências que o planeta pode nos oferecer como uma grande escola sob a orientação desse mestre. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, é Jesus nos chamando pelo coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Que maravilha! Evangelho no lar é Jesus falando ao coração. Seremos as cartas vivas de Cristo, Jesus de Nazaré, que não escreveu, que nos convocou pelo sentimento, pelo coração. E os discípulos, os apóstolos, estavam encarregados de anotarem as experiências que tiveram, alguns com ele, outros com aqueles que os conheceram, para divulgar para nós. E agora os Espíritos retornam para nos fortalecer nessa proposta, e Bezerra dizendo, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Joana de Ângeles tem uma mensagem que chama-se Jesus Contigo, em uma de suas obras, e ela nos recomenda, pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto do Evangelho no lar, para que as diretrizes do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. Que maravilha! Pelo menos uma vez por semana, nas 7 noites. Nesse livro, ela intitula Jesus Contigo e diz, prepara a mesa, coloca água pura, traz os livros, a música suave, enlaça a família e ora, porque Jesus virá em visita. Então, naquele momento, que maravilha, que visita. Então, ela diz, enlaça a família e ora. Não somente a tua família será beneficiada com o culto do Evangelho no lar, não somente a nossa, mas a rua toda. O prédio onde se mora, o condomínio, o bairro, a cidade, o estado, o país, os continentes e o planeta como um todo beneficiado com as vibrações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os Espíritos vêm nos incentivar que é preciso que nós façamos a nossa parte para contribuir com a nossa evolução espiritual. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Quem de nós não deseja felicidade? Felicidade plena, a felicidade interior, a felicidade espiritual. Ser feliz. Então nós vamos incorporar esse hábito ao grupo familiar, que com certeza todos seremos beneficiados. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Porque a luz do Evangelho, o roteiro, o caminho da verdade e da vida está aceso pela luz dos ensinamentos de Cristo. Ela diz, jamais triunfarão trevas no teu lar, nem tua família, nem teu coração. Porque esse farol ilumina. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do teu Evangelho em teu lar. Jesus virá em visita. Coloca água pura, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus estará sempre presente, os benfeitores espirituais que trabalham em nome dele, nossos familiares desencarnados, nosso anjo guardião,
Conheço uma história que li na literatura espírita há muito tempo. E sempre que falo do culto do Evangelho no lar, me vem à mente de um trabalhador de uma casa espírita que há muito tempo realizava o culto do Evangelho em seu lar. De maneira que familiares, amigos, vizinhos criaram o hábito de participar do Evangelho na casa daquele trabalhador. E ele dizia-se já estar em idade avançada, já cansado. Realizava-se às quartas-feiras, às 20 horas, e ele decidiu que aquela quarta-feira seria a última do Evangelho no lar, na casa dele, pelo menos, porque ele já não queria mais continuar. Então aguardava que as pessoas chegassem, preparou a mesa, colocou a música, colocou os livros sobre a mesa, a água para ser frutificada, e pensava em que maneira, minutos antes, ele iria dizer aos amigos, aos vizinhos, que aquela seria a última noite do culto do Evangelho em seu lar. Quando ele cochilou, recostou a cabeça na parede e cochilou, e viu chegar uma enfermeira e dizer para ele: que pena, o senhor vai fechar o posto de socorro? E ele perguntou: que posto? Quem é a senhora? Ela disse: eu sou uma enfermeira que fui atendida aqui há muito tempo atrás em seu lar, porque aqui me trouxeram para receber as bênçãos do Evangelho, a luz do esclarecimento e os tratamentos necessários. Eu fui trazida pelos benfeitores espirituais. E agora, para minha surpresa, o senhor diz que vai fechar o posto. Como é que ficam meus pacientes, aqueles que eu trago para ouvir o Evangelho, para participar também, para se esclarecer, para se reestruturarem perispiritualmente? E aí ele tomou um susto e despertou. Questões de alguns minutos, e as lágrimas desciam pelo seu rosto quando os companheiros chegavam. Preocupado com ele, perguntava: o que tem, o que está acontecendo, os familiares também, está sentindo alguma coisa? Conta-nos, o que é que você tem? E ele disse: não estou sentindo nada. Aí relatou essa experiência. Eu estava aqui aguardando vocês chegarem, porque esse seria o nosso último culto do Evangelho no meu lar. E aí aconteceu esse sonho que eu tive repentino. Contou para todos, todos se emocionaram naquele instante. E é claro, né, que ele não fechou o posto, continuou com serviço, a serviço de Jesus. Então assim também sejamos nós. Se já o conhecemos, vamos nos esforçar para manter essa luz acesa, essa candeia iluminada com o óleo do amor, da bondade, da misericórdia, da fraternidade, do Mestre Jesus de Nazaré. E com certeza nossos dias para a eternidade serão de luz, de paz e de fraternidade. Então essas nossas reflexões para este momento, mantenhamos firmes no propósito dessa chama acesa no seio da família, que com certeza vai além das quatro paredes e vai iluminar a família inteira. Parte da família universal que está conosco aqui no planeta Terra. Que nosso Mestre Jesus de Nazaré nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça nesse grande propósito, que é manter a chama acesa, a candeia acesa sobre a mesa, para que todos que entrem vejam que naquele lar tem luz. E essa luz é a luz que emana do coração, do pensamento de Jesus de Nazaré, nosso irmão, modelo e guia da humanidade, como nos falam os Espíritos nas obras da codificação, no Livro dos Espíritos, basicamente, questão 625. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então é ele que nós devemos seguir, o caminho da verdade e da vida. Então, não nos falta oportunidade para que coloquemos em prática os ensinamentos da mensagem de Jesus de Nazaré. Muita paz, que Jesus nos abençoe.
agora e sempre.